A pirâmide do Egito é uma das estruturas mais enigmáticas do mundo. Seu surgimento, métodos de construção e propósito permanecem obscuros. Composta por 2,3 milhões de pedras meticulosamente cortadas e encaixadas, pesando um total de 6 milhões de toneladas, incluindo algumas pedras de 80 toneladas, transportadas por mais de 500 milhas. Quando novas, as pirâmides brilhavam sob os raios solares, lembrando joias gigantes. Sua durabilidade ao longo de milênios é impressionante em comparação com a arquitetura moderna, como a Torre Eiffel, que requer manutenção constante para durar apenas 20 anos. A questão é quem as construiu. Será que os humanos foram capazes de tal feito monumental por conta própria? Ou será que houve intervenção externa? Permanece sem resposta até hoje. E qual era a razão por trás dessa construção monumental? Havia um propósito maior por trás disso? No vídeo de hoje, embarcaremos em uma jornada no tempo para desvendar os segredos guardados pelas pirâmides, que intrigaram até a mente brilhante de Nikola Tesla. Ele esteve tão próximo de reproduzi-los para fornecer energia gratuita para o mundo inteiro. Localizada na região de uma estrela solitária e insignificante conhecida como Terra, o planeta acolheu Nikola Tesla milhares de anos após a construção das pirâmides. Como sabemos, Tesla se tornaria uma das pessoas mais influentes da história. Ele dominava 8 idiomas, realizava cálculos complexos mentalmente e recitava de memória poemas épicos siberianos. Além disso, ele inventou a barragem hidrelétrica, a iluminação neon, o controle de rádio e energia elétrica, motor e experimentos com engenharia criogênica, anos antes de se tornar de conhecimento público. Ele também desvendou a frequência ressonante da Terra, uma descoberta que só foi validada décadas depois. As contribuições de Tesla para a humanidade são tão vastas que ele é diretamente responsável por 80% da tecnologia moderna. Ele acreditava que as pirâmides de Gizé possuíam um propósito maior e dedicou sua vida à investigação delas. Questionou se não seriam gigantescos transmissores de energia, uma teoria alinhada com sua pesquisa sobre energia sem fio. Tesla percebeu que a ionosfera estava carregada de energia elétrica, uma fonte que poderia ser explorada. Ele enxergava a Terra como um imenso gerador elétrico, com seus 2 polos magnéticos capazes de gerar energia ilimitada. Assim, em 1905, Tesla patenteou nos Estados Unidos um projeto intitulado A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, delineando planos para uma série de geradores globais que explorariam a ionosfera para capturar energia. Seu projeto, em forma de triângulo, ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Contudo, surgiu um dilema. Após sua morte enigmática, sua invenção e dispositivos desapareceram. Isso levanta a questão: será que Tesla realmente descobriu uma maneira de gerar energia ilimitada? Será que ele conhecia o segredo das grandes pirâmides? Quando Tesla recebeu $150 mil de JP Morgan para construir sua estação de transmissão sem fio, Morgan garantiu uma participação majoritária de 51% na empresa e nas patentes futuras, o que levanta suspeitas, já que isso poderia afetar adversamente a economia e outros produtos de Morgan. O sistema de Tesla poderia ter desencadeado uma recessão profunda, pois a economia estava fortemente ligada à construção da rede elétrica e à geração de eletricidade, ambas geradoras de receita e empregos em massa. A introdução da tecnologia sem fio ameaçaria tanto as usinas de energia quanto o sistema elétrico convencional, que gera receita. O sistema inovador de Tesla, por sua vez, foi detido a qualquer custo, pois ele estava inventando além das expectativas dos capitalistas e era considerado uma ameaça. Apesar da amizade entre JP Morgan e Tesla, Morgan agiu de forma controversa, o que levanta questões sobre suas verdadeiras intenções. Alguns acreditam que figuras como Morgan, Edison e Marconi eram simples marionetes de forças mais poderosas. Quanto às pirâmides, acredita-se que a pirâmide de Gizé tenha sido uma tumba para o faraó Xufu, mas sua falta de características comuns a outras tumbas egípcias, como hieróglifos ou artefatos, é intrigante. Embora o sarcófago de granito na câmara do rei possa ter contido a múmia de Xufu, muitos acreditam que tenha sido saqueado por invasores de tumbas. Essa arquitetura fascinante, ainda hoje, deixa os especialistas perplexos quanto à ausência de medidas de segurança contra roubo e vandalismo. Certamente, um local de repouso para reis e rainhas seria altamente protegido.
Maravilha da arquitetura. A precisão do alinhamento das pirâmides só pode ser igualada pela engenharia moderna. A maior parte da Grande Pirâmide é feita de calcário numulita, os blocos marrons avermelhados que vemos hoje. Apesar da abundância dessas rochas nas proximidades, os construtores da pirâmide utilizaram materiais exóticos que tiveram que ser transportados de quase 800 quilômetros de distância. A parte externa da pirâmide já foi revestida com calcário branco brilhante, polido, liso e firmemente encaixado, dando a impressão de uma enorme joia. Ainda é um mistério como eles conseguiram transportar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas. Veja bem, um tipo raro de granito chamado granito rosa foi trazido de longas distâncias. Aplique pressão no quartzo e ele pode conduzir eletricidade. E adivinhe? As paredes e câmaras internas da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a Grande Pirâmide poderia gerar uma enorme quantidade de eletricidade. No documentário da Netflix de 2016, O Código da Pirâmide, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios frequentavam a Grande Pirâmide em busca de energia revitalizante. Muitos relatos daqueles que escalaram o topo da Grande Pirâmide envolvem pequenas, mas perceptíveis, mudanças de energia, sensações de formigamento nos membros e até mesmo choques elétricos. Escalar a Grande Pirâmide é proibido hoje em dia, mas no final do século XIX, um inventor britânico chamado Sir William Siemens fez exatamente isso para alcançar o topo plano e estável. Ao chegar lá, um dos seus guias comentou que, ao levantar a mão com os dedos abertos, seus ouvidos captaram um zumbido agudo. Siemens então levantou o dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento irradiando da ponta e espalhando-se pela mão. Pouco depois, ao saciar sua sede com um gole de vinho, recebeu um choque elétrico quando seus lábios tocaram a garrafa. O documentário sugere que estas eram pirâmides energéticas projetadas para conduzir energia ou alterar frequências em vastas áreas de terra. A única coisa que faltava para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como uma usina elétrica era uma fonte de energia, razão pela qual os antigos construtores da Grande Pirâmide aproveitaram a água do platô de Gizé. O platô de Gizé, onde as pirâmides estão localizadas, está repleto de canais de água subterrâneos. Isso indica que o alto fluxo de água nessas cavidades subterrâneas pode gerar corrente elétrica, conhecida como fisioeletricidade. Fisioeletricidade refere-se à eletricidade obtida a partir de movimentos físicos naturais, com o auxílio de dispositivos específicos. O formato da pirâmide levou alguns a sugerir que as pirâmides poderiam ter funcionado como usinas elétricas. No entanto, ainda existem muitas perguntas sem resposta sobre como isso teria sido alcançado. Retornando a Tesla, sua torre Wardenclyffe foi construída sobre um aquífero, com barras de cobre e ferro estendendo-se até a água. A eletricidade era então enviada para a torre, para ser transmitida através da atmosfera ao redor do mundo. A pirâmide também foi construída sobre um aquífero, onde tubos de cobre e barras de ferro foram recentemente descobertos. Acredita-se que Gizé tenha funcionado como uma usina elétrica, utilizando a água do platô de Gizé, rico em canais de água subterrâneos. Isso implica que o intenso fluxo de água nessas passagens subterrâneas pode gerar eletricidade, conhecida como fisioeletricidade. Fisioeletricidade refere-se à eletricidade produzida a partir de movimentos físicos naturais, com o auxílio de dispositivos apropriados. O próprio formato da pirâmide leva alguns a conjecturar que as pirâmides poderiam ter funcionado como usinas elétricas. No entanto, permanecem muitas incógnitas sobre como esse processo teria sido realizado. Retornando a Tesla, sua torre Wardenclyffe foi erguida sobre um aquífero, com barras de cobre e ferro que se estendiam até a água. A eletricidade era então conduzida até a torre, para ser transmitida pela atmosfera ao redor do globo. Também foram recentemente descobertos tubos de cobre e barras de ferro debaixo da pirâmide. Se a pedra angular fosse feita de ouro, a energia concentrada dentro da pirâmide teria sido atraída para o topo e liberada na atmosfera. O sistema de transmissão de energia sem fio de Tesla utilizou a ressonância natural da Terra, assim como a pirâmide original. Da mesma forma, a energia produzida pela torre de Tesla seria ilimitada, limpa e praticamente gratuita para todos no planeta. No entanto, a torre de Tesla foi destruída e ninguém sabe quem foi o responsável, mas é evidente que o motivo foi malicioso.
Imagine como seria o mundo hoje se Tesla tivesse sucesso em implementar seu projeto. O pouso na Lua poderia ter ocorrido décadas antes, a Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada e a sociedade humana poderia estar muito mais avançada do que está atualmente. O que você acha? Compartilhe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo curioso sobre o mundo, pois juntos vamos explorar.